A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo de número 22, que diz: A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Nós vamos ver aqui Paulo ali, quando ele chega em Jerusalém, ele se dirige ali, para aquela cidade. Nós vamos ver Paulo ele sendo preso, e Paulo, antes de ser levado ali à prisão, Paulo ele vai estar falando com o povo. Paulo ele vai falar: eu sou judeu, cidadão de Tarso, da cidade importante da Sicília, permita-me falar ao povo. E tendo recebido a permissão do comandante, Paulo levantou a voz ali na escadaria e fez sinal com a mão à multidão. E quando todos fizeram silêncio, ele dirigiu em língua hebraica. Ele falou com o povo, dizendo: irmãos e pais, ouça agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, ficaram em absoluto silêncio. E Paulo ele vai começar a falar que ele nasceu em Tarso. Ele vai contar o testemunho dele, ele vai testemunhar sobre a vida dele, sobre o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. Ele vai falar o quanto ele era zeloso, o quanto ele também foi instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos antepassados, e ele vai ali falando com o povo, ele conta o seu testemunho, e quando chega, quando ele termina ali, nós vamos ver pessoas citando ali, criando confusão, criando tumulto, e imediatamente ali nós vamos ver o pessoal prendendo a Paulo. E quando Paulo ele é preso, o povo vai levantar a voz, vai começar a gritar, que é o nosso devocional, para tirar ele da face da terra, que ele não merecia viver. E como estavam gritando, tirando as suas capas, lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, e que fosse açoitado e interrogado, para saber o que o povo gritava daquela forma contra ele. E enquanto eles amarravam a Paulo a fim de açoitá-lo, Paulo ele disse ao centurião que ali estava. Ele diz: você tem direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. E Paulo ele vai... Então ele não tinha se identificado como cidadão romano. E nós vamos ver ali que até mesmo os judeus que ali estavam criando judeus e gentios, procurando ali, criando situações, buscando ali uma forma de fazer com que Paulo fosse preso, esses mesmos homens que ali estavam, eram pessoas que deveriam ter uma luz para os judeus. Então os judeus que estavam ali deveriam ter uma luz para os gentios. Eles deveriam falar a eles sobre o verdadeiro Deus. Mas eles renunciaram a essa missão de falar. E Paulo ele não renuncia à missão de falar a respeito das boas novas da salvação. Aqueles homens ali que deveriam pregar, deveriam falar sobre o Senhor, sobre o Messias, eles estavam se tornando homens separatistas e exclusivistas. Estava achando que o Messias, que Deus só atendia a eles e não o outro povo. Isso criava revolta na população. Até mesmo quando Paulo fala ao povo gentil, ele vai encontrar essa dificuldade, porque os judeus eles faziam separação dos não-judeus, dos gentios. Eles se colocavam como pessoas exclusivas,
né, de que realmente era só eles que poderiam realmente, ou estavam incluídos no plano de Deus, né? Porém, não era isso. Então, os gentios, né, eles precisavam ouvir as boas novas, né, da salvação. E eles precisavam ouvir dos judeus. E nós vamos ver que Pedro, Paulo, os demais, eles vão pregar aos gentios. E isso não pode haver, né, exclusivismo. O nosso Deus, ele quer salvar todos, ele ama a todos. E por isso que nós devemos, como Paulo testemunhou aqui, testemunhar das coisas, das boas novas do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele como cidadão romano, né, ele não poderia ser ali espancado sem ele ser julgado, sem ouvirem, procurar e investigar e procurar e saber qual era o motivo, né? E ali a pergunta de Paulo, a respeito de, né, se eles iam espancar, iriam açoitar, né, ou melhor dizendo, um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado, né? Quando ele pergunta ali aquele oficial, é porque Paulo sabia da lei, né, de que um cidadão romano ele não poderia ser castigado até que fosse comprovada a sua culpa, né, por um crime. Então Paulo era um cidadão romano de nascimento, porém a cidadania daquele oficial era comprada, né? Quando mais à frente nós vamos ver que Paulo ele pergunta aquele oficial, ele vai falar sobre a cidadania, né? E ele vai dizer que ele comprou a cidadania, né? Quando ele confirma, Paulo confirma que ele fala, eu precisei pagar, né, elevado preço para a minha cidadania. E Paulo diz, não, eu sou cidadão romano por direito de nascimento. Não é porque eu comprei, é porque por direito, né? Pelo seu pai, né, ser romano. Então nós vamos ver tudo isso vai acontecendo, né? E Paulo ele vai aproveitando as oportunidades para falar do Senhor Jesus. Ele vai aproveitando para entrar, e cada vez, quanto mais Paulo perseguido, mais Paulo vai tendo acesso às autoridades, mais Paulo vai sendo ouvido, e à medida que ele vai criando essas oportunidades para ser ouvido, ele vai falar, né, do Senhor Jesus. Então entenda que nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar do nosso Senhor. E nós vamos ver lá no versículo 29 ainda, que diz, os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Então, até então, Paulo ele usa da estratégia de não falar que era cidadão romano. Mas ele, no momento apropriado, é onde Paulo ele vai aproveitar a oportunidade para pregar e falar. Nós também precisamos esperar o momento, há tempo de falar e tempo de ficar calado, né? E entender que em algum momento vai surgir uma oportunidade, nós podemos criar essa oportunidade para falar do Senhor. Nós podemos criar essa oportunidade e para poder estar introduzindo a palavra do reino do Senhor Jesus a todos. E Paulo ele cria essa oportunidade, né, para compartilhar a sua fé, né, mesmo no meio de oposições, de perseguições, ele cria oportunidade. Então Paulo ele usou a época da sua perseguição como uma oportunidade para testemunhar. Será que hoje nós também podemos fazer isso? Eu te respondo que sim, nós podemos fazer. Aproveitar as oportunidades na escola, no trabalho, na rua, em casa, no meio da família. Nós devemos aproveitar essas oportunidades, criar essas oportunidades para apresentar Jesus, para apresentar as boas novas de salvação, né? Até aqueles que estavam ali, inimigos de Paulo, né, criaram condições para que ele pudesse discursar diante de todo o sinédrio,
né? Se formos sensíveis à liderança do Espírito Santo, veremos o aumento das oportunidades para compartilhar nossa fé. Então, se o Espírito Santo de Deus, nós estivermos ligados no Espírito, nós vamos ver as oportunidades, vamos ser sensíveis e vamos perceber a oportunidade, né, que o Senhor está nos dando para compartilhar e falar do seu amor. E eu creio que nesse dia eu estou tendo essa oportunidade também de falar para você a respeito de Jesus, o Salvador. Dizer para você que o Senhor Jesus, ele te amou tanto que ele deu o seu único filho para morrer. Morreu por nós na cruz do Calvário. E hoje ele nos dá a oportunidade de entregar a nossa vida a ele e viver em novidade de vida. E pregar esse evangelho também aos demais. Quantas pessoas estão aguardando você falar de Jesus, você testemunhar o que o Senhor tem feito na sua vida. Uma oportunidade, ela não deve ser perdida, porque uma oportunidade, muitas das vezes, que nós perdemos, não tem volta. Mas se você estiver sensível à voz do Espírito Santo e está ouvindo essa mensagem, é porque você está tendo uma oportunidade. Oportunidade essa de entregar sua vida para Jesus, ou uma oportunidade essa de falar de Jesus para alguém, seja você compartilhando, seja você, né, mandando uma mensagem para alguém. Então aproveite as oportunidades. Paulo estava no meio de tanta dificuldade, mas ele aproveitou cada oportunidade. Ele não perdeu nenhuma. Até na hora que ele ia ser açoitado ali, estava sendo amarrado para ser açoitado. Foi na hora que Paulo, com sabedoria, não entrou em desespero, e com a sabedoria que o Espírito Santo de Deus deu a ele, ele se identifica como cidadão romano. E na hora que ele se identifica, ele tem uma oportunidade de falar das boas novas, de falar de Jesus Cristo, o Messias. Então entenda que tudo isso, né, são condições que você pode criar durante o seu dia, que você pode criar essa oportunidade, seja na tua rede social, seja, né, escrevendo, seja você falando com alguém. Então fica sensível à voz do Espírito Santo. A nossa cidadania, nós somos cidadãos dos céus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a ser cidadãos dos céus. Nós não somos nem mais daqui. Então, como cidadão de um lugar novo, de um lugar realmente onde vamos habitar e cremos que o Senhor ele vem nos buscar, nós devemos granjear almas para o Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a toda criatura, testemunhando o que o Senhor Jesus fez na nossa vida, o que Ele está fazendo a cada dia, porque quanto mais nós testemunhamos, mais oportunidade vai surgir para nós falarmos de Jesus. Mais portas vão se abrir, mais distante nós vamos caminhando à medida que nós pregamos, falamos de Jesus, à medida que nós estamos anunciando o seu Evangelho. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Que Deus te abençoe.